Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui em mais uma aula de Química e agora nós estamos trabalhando com a aula de número 5 de Química 1, começando o assunto de radioatividade. Você que é novo aqui no canal, que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internets aí da vida me chamam de Marcelão da Química. E se você já puder, vá lá dando o seu like aí, desce um pouquinho aí a página, clica lá em gostei, para poder ajudar aí no fortalecimento do canal e fazer com que o YouTube divulgue mais a gente aí, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. E como eu falei para vocês, nessa aula a gente vai começar a trabalhar com radioatividade e a gente vai inicialmente fazer uma revisãozinha rápida de alguns tópicos de aulas anteriores de Química 1. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem o urânio, 238 de número de massa, e 92 de número atômico. E o que você aprendeu em aulas anteriores? Que aqui o número de massa é 238, que o número atômico é 92, que o número de prótons também é 92, né? O número atômico é igual ao número de prótons. O número de nêutrons, a gente vai fazer aquela fórmula A é igual a P mais N, e aí a gente vai substituir no lugar do A e no lugar do P as informações que a gente já sabe, e vai chegar no valor de N, que é 146. Depois que você fizer isso, aí a gente tem a análise aqui dos elétrons, que nesse caso se trata de um átomo, então a gente vai ter 92 elétrons. Se até esse ponto você está olhando o que está no quadro e você não entendeu absolutamente nada, isso soou completamente estranho, muito provavelmente você não viu a nossa aula de Química 1, onde a gente trabalhou com essas relações numéricas. Então, é muito importante que você assista aí essas aulas anteriores de Química 1, tá? Continuando aqui com a nossa discussão de tópicos anteriores, a gente estudou nessas aulas que o átomo, ele possui o quê? Duas regiões. Então a gente tem a região chamada de núcleo e no núcleo a gente tem o quê? Os prótons, que são partículas de carga positiva, tá? E a gente tem os nêutrons, que não possuem carga, né? O nome já diz. E a gente vai ter uma outra região chamada de eletrosfera. Na eletrosfera, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali os elétrons, que são as partículas de carga negativa, tá? E aí a gente tem essa revisão aqui básica a respeito de como que o átomo ele está organizado a nível de regiões, partículas localizadas nessas regiões, como que a gente faz essa análise numérica. E um outro ponto importante aí dessa revisão é com relação a isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. Galera, o que vem ser isótopos? Isótopos são átomos que possuem em comum o mesmo número de prótons. Isóbaros, átomos que possuem em comum o mesmo número de massa. Isótonos, átomos que possuem em comum o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos são átomos que possuem em comum o mesmo número de elétrons. A gente vai dar um exemplo aqui só para você poder relembrar isso. Então vamos supor que a gente está trabalhando com isótopos. Isso daqui é um exemplo de isótopos, tá? Olha lá, observem que o número de prótons, que é 17, vem ser igual para os dois aqui, tá? Então esse daqui é um exemplo de isótopos. Como que seria exemplo de isóbaros? A gente pode usar esse exemplo aqui, que é um bom exemplo aqui para poder explicar para vocês. Ó. Olha lá. Observem que aqui, nos isóbaros, o que eu vou ter? Eu vou ter número de massa igual, tá? Olha que os números atômicos são diferentes, o número de nêutrons também vai ser diferente, tá? Mas o número de massa é igual. Então a gente vai ter isóbaros. O que seriam isótomos? São átomos que possuem em comum, né, como a gente tinha dito, em comum o mesmo número de nêutrons. Então, por exemplo, essa espécie aqui, ela vem ser isótono de quê? Dessa outra aqui, tá? Olha lá. Perceba que aqui eu vou ter 12 nêutrons e aqui também eu vou ter 12 nêutrons, né? Se eu fizer essa análise que eu mostrei aqui para vocês anterior. Então, isso daqui é um exemplo de isótomos. Ah, Marcelo, dá um exemplo de isoeletrônicos. Beleza. Isoeletrônicos a gente pode dar como exemplo, sei lá, vamos botar esse cara aqui, ó, oxigênio, tá? Perceba que aqui eu tenho um íon, então aqui eu tenho um total de 10 elétrons, e aqui, tá? Eu tenho um outro exemplo de um íon
que também apresenta 10 elétrons, tá? Então esses dois aqui são exemplos de isoeletrônicos. Então esse tópico aqui, ele é o de revisão, revisão de aulas anteriores. Se eu digo que é uma revisão, a gente entende que a galera já viu. Então a indicação é, se você não viu, veja as aulas anteriores antes de continuar com essa, porque você pode ficar um pouquinho perdido. E desde já, falando para os alunos que caíram de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria que vocês soubessem que isso daqui é um curso que tem toda uma linha de raciocínio. Então não faz muito sentido eu ficar aqui nesse vídeo explicando detalhadamente de onde vem para onde vai, porque essa aula já foi dada, tá, galera? Então olha só, após essa revisão a gente já vai começar com o assunto de radioatividade. E pensando que a galera que acompanha esse curso extensivo está mais focada nos vestibulares, provas de escolas e tal, em geral, o que acontece? O histórico da radioatividade, de onde veio, até que ponto foi, isso daí eu não vou trabalhar aqui nessa parte introdutória, tá? A minha recomendação para você é que você vá na descrição do vídeo, e vocês sabem que eu sempre coloco uma lista de sites para poder complementar a aula. Então, para que a gente possa ganhar tempo e focar no conteúdo mesmo, que geralmente é cobrado nas provas, eu, professor Marcelão, falo para você ir na descrição do vídeo, você vai abrir o primeiro site para você ler a história da radioatividade. É uma história bem curta, coisa de 5 minutos você mata aí o contexto histórico da época, tá? Porque o que eu vou fazer agora? Agora eu vou apagar o quadro e já vou entrar com o tópico da matéria, contando que no retorno você seguiu a minha recomendação. Então vai lá, entra lá no site e dá uma lida aí no histórico da radioatividade. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Agora que você já passou pela leitura e você já está ambientado com o assunto de radioatividade, a gente vai investigar as emissões radioativas. E para isso a gente vai ter aqui um desenho que vai estar relacionado com o experimento que foi realizado lá há muito tempo atrás. E o que a gente tem nesse experimento? Primeiro ponto, isso daqui vai estar fechado e no vácuo, tá? E a ideia de estar no vácuo é justamente para você retirar o ar, né? Então, não tendo ar, você não vai ter nenhuma influência no resultado. A gente tem aqui uma caixa de chumbo, e o chumbo ele tem a característica de isolar essas emissões radioativas que saem em todas as direções. E aí você tem um material radioativo dentro dessa caixa de chumbo e uma pequena abertura, né? Justamente para sair essa emissão radioativa que a gente quer investigar. E aqui a gente tem duas placas que ao ligar, uma fica com carga positiva e outra negativa, e aqui eu tenho uma chapa metálica. E eu estou vendo essa experiência de cima, tá, galera? Então faz de conta que eu estou vendo de cima o experimento rolando, tá? Então a gente vai agora estar trabalhando com o que acontece no experimento quando a gente tem a placa desligada e a placa ligada. Então, as emissões radioativas, quando a placa está desligada, essas emissões radioativas, elas vão seguir apenas uma direção, elas vão marcar, né, essa chapa fotográfica, e pela chapa fotográfica eu consigo ter uma ideia. Pô, eu só marquei um ponto, é porque essas emissões radioativas foram direto, tá ligado? Elas foram reto. Então perceba que a gente não tem como ver a emissão radioativa, mas pelo resultado na chapa fotográfica, você tem uma ideia dessa questão do direcionamento. Só que, quando você liga essas placas metálicas, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte resultado, ó. Você vai ter isso daqui, então você vai ter uma parcela dessas emissões radioativas que, ao passar pela placa positiva, vão desviar para o seu lado, e uma outra parcela que vai desviar para o lado da placa negativa, e como eu já tinha mencionado, uma parcela que não desviou. E aí você que está acompanhando essa aula, o que eu gostaria que você talvez pensasse assim, o que fez uma parcela desviar para o lado positivo? Então, se você botar a cabeça um pouquinho para pensar, você vai entender, né, que se ao ligar a placa positiva uma parcela desviou, é porque provavelmente essa parcela aqui, ela tem que carga. Ela vai possuir o quê? Carga negativa, tá?
Então eu não sei se faz sentido para você, mas se você parar para pensar que os opostos se atraem, então a galera que desviou para o lado positivo é porque tem carga negativa. A galera que desviou para o lado negativo é porque provavelmente tem o quê? Tem carga positiva. E a galera que não teve desvio é o quê? É que não tem carga. E aí provavelmente você aí em casa deve estar pensando, então aqui carga negativa é o elétron, aqui é o nêutron e aqui é o próton, né? Por quê? Se eu estiver imaginando aquela galera que começou a estudar química do zero agora, veio das aulas anteriores que vocês aprenderam que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga. E na real, não é bem isso que a gente está trabalhando aqui, tá? Aqui a gente está trabalhando com a questão das emissões radioativas. Então a gente quer saber o que tem na emissão radioativa. E esse experimento que revelou 3 parcelas, uma de carga negativa, uma sem carga e uma de carga positiva, que eu espero que você esteja entendendo. Essas parcelas foram investigadas e chegaram à conclusão que essa parcela de carga positiva foi o quê? Classificada como partículas alfa. Essa partícula alfa ela tem uma natureza que é número de massa 4 e número atômico 2. Ou seja, o que você está vendo aqui possui 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então aqui eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. Isso daqui a gente chama de partícula alfa, tá? Então eu vou ter aqui, ó, partícula alfa. E além disso, a gente diz que a partícula alfa é o quê? Representa núcleos de hélio. Ou seja, o elemento químico hélio, ele tem essa característica que é número de massa 4 e número atômico 2, tá? Então a gente tem aqui na partícula alfa 2 prótons, a gente vai ter 2 nêutrons e o somatório de prótons e nêutrons, né, que você estudou comigo, vai dar um número de massa igual a 4, tá? Então essa é a partícula alfa. Marcelo, por que ela é positiva? Porque ela, como não contém elétrons, ela só vai ter os prótons e os nêutrons. E os prótons são positivos, então o balanço de cargas da partícula alfa é o quê? Positiva. A carga negativa foi denominada de quê? De partícula beta. E por que é a partícula beta? Porque ela vai... Então esse aqui é o símbolo dela, né? Então a partícula beta, ela vai ter essa carga negativa justamente porque ela é nada mais, nada menos do que um elétron, tá? Então a partícula beta, que foi denominada, ela vem ser o quê? Um elétron. E eu não sei se você se lembra que o elétron ele tem massa insignificante, né? E ele apresenta carga negativa. Então a gente acaba representando desse jeito aqui, tá? 0 no número de massa e aqui embaixo no número atômico a gente coloca -1 aí em alusão a essa questão da carga. E o que não teve desvio, a gente chama de quê? De radiação gama, tá? Eu vou botar aqui do lado, aqui, ó, 0, 0. Então, olha só, a radiação gama, ela não vai possuir massa, não vai possuir número atômico, ou seja, ela nada mais é do que uma onda eletromagnética, tá? Então, o que eu preciso que você saiba? Que teve esse experimento, tá? Eu estou colocando para vocês aqui o resultado do experimento e falando, ó, é legal que você saiba que a partícula negativa que foi identificada com esse experimento foi classificada como beta. Você precisa guardar que beta tem número de massa 0 e número atômico -1. Preciso que você guarde que o que não teve desvio foi a radiação gama, que nada mais é do que uma onda eletromagnética, e ela vai ser 0, 0, então ela não tem carga, ela não tem nada, tá? Por isso que ela passou direto. E o que tem carga positiva vai ser justamente a partícula alfa, que vai possuir número de massa 4 e número atômico 2. Guarde essas características aí, que para os vestibulares isso daí é importante, tá? E agora que a gente acabou de mostrar para vocês o que esse experimento acabou gerando como resultado, né, dessas 3 emissões aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar agora com a primeira lei da radioatividade. Bom, galera, então a gente precisa estar ligado. O fenômeno da radioatividade, ele vai ser trabalhado com núcleos, e esses núcleos são instáveis. E isso vai gerar aquele resultado, né, das emissões radioativas que a gente colocou anteriormente aí no quadro para você.
E aí, os caras que investigaram, né, identificaram ali a partícula alfa, beta e gama, eles chegaram a algumas leis. A nossa primeira lei, que é conhecida como lei de sódio, ou primeira lei da radioatividade, ela diz que quando um núcleo emite uma partícula alfa, você vai reduzir em 2 unidades o número atômico e em 4 unidades aí o número de massa. E a gente tem aqui um exemplo para ir bem direto na parte prática, que é: vamos supor que eu tenho um núcleo de urânio, tá? Esse urânio é um dos isótopos e o número de massa dele é 235 e, claro, o número atômico dele é 92. E aí, quando a gente trabalha com a ideia de emitir, e aí já vai a dica para você, quando a gente está trabalhando com uma equação nuclear, né, que é aquela equação que vai mostrar para a gente o que vai acontecer no núcleo, ela for escrita no sentido de emitir, você tem que tirar a parada, tá? Então é assim, o núcleo vai emitir. Então, o núcleo seta, e aí você vai colocar o seu resultado da equação. Então, como a gente está aqui pensando em mostrar a emissão de uma partícula alfa, você vai fazer assim, ó. Eu vou ter um determinado elemento químico que eu não sei qual é o símbolo, e aí eu vou ter a emissão de alfa, tá? E aí você vai lembrar, porra, alfa é 4 em cima, 2 embaixo. Então, tem que lembrar disso daqui, isso é importante para os vestibulares. E aí você vai ter o seguinte, mano, se eu tô emitindo, eu vou ter que tirar, né? Então se liga, eu vou tirar 4 unidades do número de massa, ou seja, eu vou ter 231, tá? E do número atômico, eu vou ter que tirar 2 unidades, é o que a lei ela diz. Só que eu vou mostrar para você o seguinte, quando a gente está trabalhando com a primeira lei da radioatividade, eu não sei se você está percebendo que na equação, olha só que parada doida. Na equação, essa seta vai me dividir o início do final, tá? Então, assim, falando uma linguagem bem clara para você entender. Início e final. Os números que estão em cima, né, que são o número de massa, o que eu vou ter? Ó, 235 acaba sendo o quê? Igual a 231 mais 4. Então, olha só, 235 no início e 235 também no final. Então, isso daí é um bizu que eu estou te dando para que, se por acaso você estiver fazendo ali a minha lista de exercícios ou alguma prova, você possa conferir aí a sua equação para ver se você fez cagada ou não. Então, a questão aqui do número de massa, o lado esquerdo da equação tem que ser igual ao lado direito, cara. Olha só com relação ao número atômico, também vai ser a mesma história, ó. Do lado esquerdo eu tenho 92 e do lado direito eu tenho 90 mais 2, que é 92, tá bom? Então isso daqui é um recurso que eu estou te mostrando para que você consiga conferir aí o desenvolvimento da sua questão, tá? Eu vou apagar aqui esse pedaço de baixo, tá? Quem quiser tirar um print, a hora é agora. Então eu vou apagar aqui. E agora o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Se eu tiver esse urânio 235, ao invés de emitir uma partícula alfa, vamos colocar 2 partículas alfa. E o que eu vou mostrar para você para 2 partículas, ela serve para 3, para 4, para 5, para 20, para quantas você quiser. O que na prática não vai acontecer muitas partículas alfa, né? Mas enfim, vamos supor que a gente tem 2 partículas alfa. A gente está mais focado aqui na parte numérica. E agora, Marcelo, quanto que eu vou ter que tirar aqui da massa? Então você vai ter que tirar o quê? 8 unidades do número de massa. Então se cada alfa você tira 4, ao você colocar 2 alfas, você vai ter que tirar o quê? 8, tá? Então vamos lá. 235 menos 8, a gente vai ter o quê? 227. Ah, e o número atômico, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o quê? 4. Então se cada alfa eu tiro 2 alfas eu vou tirar 4. Então vamos lá, 92 menos 4, a gente vai ter o quê? 88, tá? E aí aqui eu vou ter um elemento Z, não sei qual é o elemento químico. E aí aqui tá, Marcelo, e agora? Como é que eu faço para descobrir qual é o símbolo do elemento químico? Você vai pegar a tabela periódica e vai procurar pelo número atômico, tá? Então se por acaso você tivesse com a tabela periódica aí com você, e coisa que a gente já viu no extensivo, né? Que é localizar os elementos e tal. E mais uma vez, eu estou colocando a tabela periódica na descrição do vídeo para que você possa acessar.
Se você for procurar o elemento de número atômico 90, é o elemento tório. E se você for procurar o elemento de número atômico 88, você vai chegar no elemento químico rádio, tá bom? Então a lei de radioatividade, ela é trabalhada nesse sentido de você escrever a equação corretamente, descobrir qual é o elemento químico que vai ser formado com a tabela periódica, nada de entrar em casa na neurose assim, ah, Marcelo, eu vou ter que decorar coisa. Não. O que você precisa saber é escrever a equação, interpretar a situação, lembrar que alfa é 4 de número de massa e 2 de número atômico, tá? Então aqui nessa primeira lei da radioatividade, a gente consegue entender um pouco aí desse fenômeno que acontece, que é um núcleo instável. O que ele vai fazer? Ele vai, dentro desse núcleo, vai sair o quê? 2 prótons e vai sair 2 nêutrons, né? Que a gente conhece como partícula alfa. Então, se eu tivesse que fazer um desenho aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, isso daqui seria a partícula alfa lá. Ó, 2 nêutrons e 2 prótons, tá? Eu estou colocando a bolinha branca, o próton, e aí essa outra bolinha aqui que não está pintada seria o nêutron, tá? Então, isso daqui seria justamente a partícula alfa, né? Que vai possuir número de massa 4 e número atômico 2, ou seja, os núcleos de hélio. Então, o meu núcleo instável, ele iria emitir essas partículas alfa no sentido de chegar aí em um determinado elemento químico, que já já a gente vai ver qual é, tá? Então, essa competência de escrever a equação corretamente, saber verificar o que um exercício vai pedir para você e você colocar aquilo em prática, é algo que você precisa sair dessa aula sabendo fazer, tá? Mais uma dica antes da gente apagar o quadro e ir para a segunda lei da radioatividade, que é, geralmente a galera não dá importância para a palavra emissão. Quando eu falo que eu estou emitindo, eu vou ter que tirar, tá bom? Então a ideia é, você vai pegar um núcleo, vai colocar uma seta, e aí você vai colocar a partícula que foi emitida, tá? Então isso daqui vem ser alfa, e agora eu vou apagar o quadro e vou colocar aqui a segunda lei da radioatividade. Enquanto isso, você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com a segunda lei da radioatividade, e essa é uma lei dedicada à partícula beta. Presta muita atenção, essa lei, que também pode ser chamada de lei de Soddy-Fajans e Russell, fala que quando eu tenho um núcleo de um átomo emitindo beta, o seu número de massa não vai alterar e o número atômico aumenta em uma unidade. Olha só, eu tenho esse cara aqui, o bismuto de número atômico 83 e número de massa 210, e a gente vai trabalhar com emissão. Lembra que eu falei para vocês, ó, se eu vou emitir é porque eu vou estar tirando alguma coisa, né? Alguma coisa vai estar saindo. Nesse caso, a equação nuclear, o que eu vou ter? O início, setinha, aí eu vou ter um elemento que eu não sei qual é o que vai ser formado, né? Já já a gente vai chegar ali no número atômico, ver tabela periódica, e eu vou ter a beta aqui, olha lá. Show de bola. Então perceba que nesse exemplo aqui, eu estou partindo da equação do zero, né? Para poder reforçar com você que está acompanhando a aula a ideia de emissão. Mais uma vez, os alunos, principalmente a galera que pretende fazer prova discursiva, aí para medicina, para engenharia, seja lá para o que for. Quando olha a palavra emissão na temática de radioatividade, cara, emissão, ele é um comando que você tem que saber como utilizar aquilo, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Olha só, a gente não vai ter alteração no número de massa, como a lei diz. E o que faz completamente sentido, porque beta tem número de massa 0. Então se eu estou tirando algo de número de massa 0, a massa ela não está sendo alterada. E aí a gente pode até pensar naquele recurso matemático que eu expliquei para você anteriormente, que é para você não fazer cagada na sua prova, e aí você pode testar, que é o seguinte, ó, 210 do lado esquerdo tem que ser igual ao do lado direito, olha lá, do lado direito, 210 mais 0, show de bola, que vai ser 210, então tá igual. Agora, esse 83 de número atômico, ele vai terminar em 84, tá? Então, se você fizer aquele recurso matemático que eu vou fazer aqui embaixo, você vai ter do lado esquerdo 83. E do lado direito, você vai ter 84 somado com menos 1. Cara, eu estou somando com menos 1, 84 somado com menos 1 vai dar
83 também, tá? Então aqui tá certinho. Ah, Marcelo, e se eu tivesse, por exemplo, a emissão de 3 partículas do tipo beta? O que você vai fazer? Você vai pegar esse cara aqui, o número de massa não se altera, e aí se eu tenho 3 betas, eu ia terminar com o quê? 86, tá? Porque cada beta aumenta uma unidade. E o lance todo é o que eu fico pensando, né? Toda vez que eu tenho que dar aula desse assunto, eu fico pensando muito em vocês, alunos. E nessa aula específica, eu preciso falar para você uma coisa. Eu não te contei o histórico da radioatividade. Cara, quem estava ali envolvido, eu pedi para você ler o site, né? Contando um pouco do histórico, de como estava aqui envolvido, para que a gente pudesse aí aproveitar melhor o tempo. Não que o histórico seja desprezível, não, é muito maneiro, mas a gente está aqui mais focado na questão dos vestibulares, de provas e tal. Mas eu te disse, hein, que o texto é legal, é relevante, tá? Quando a gente pensa em explicar para os alunos como que alfa vai alterar, né, o número de massa, o número atômico, a gente sempre percebe que os alunos entendem de boa. Porque, tipo assim, cara, se eu tô tirando do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, né, que é uma partícula só, que a gente chama de núcleo de hélio, cara, faz sentido a questão da redução. Agora, a questão toda vamos parar para pensar isso daqui. Cara, quando você olha isso daqui e pensa, Marcelo, você falou que beta seria o quê? O elétron. Cara, como é que um elétron sai e o número de prótons aumenta uma unidade? É uma parada que não faz muito sentido. Por quê? Eu estou retirando do núcleo um elétron, né, que é a característica de beta, e o número atômico aumentou uma unidade. E você aprendeu que número atômico vem do número de prótons. Então, se eu aumentei uma unidade, automaticamente, nesse processo de emissão, surgiu um próton do nada. E aí é o que eu preciso explicar isso para vocês. É claro que eu vou usar uma linguagem muito mais apropriada para vocês, porque o nível de complexidade é um pouquinho mais alto. Só que por favor, eu queria que você que está acompanhando a aula não ficasse naquela neurose de caralho, mas por que daqui? Eu vou mostrar para vocês o processo que acontece, é só para nível de curiosidade mesmo. Guarda isso daí para você só para poder fazer um pouquinho mais de sentido. Mas dica, não procura se aprofundar mais nisso, porque se você estiver pensando numa temática de fazer um vestibular, alguma coisa assim, você pode acabar aí tomando o seu tempo com uma coisa que não vai ser relevante para a sua prova. Mas o processo que acontece é o quê? No núcleo do seu átomo, né, aquele núcleo instável, você vai ter um nêutron se convertendo em 3 outras coisas. Então, um nêutron, que é uma partícula que está presente no núcleo, aquele nêutron ele vai se converter em 3 outras partículas. Que partículas são? Um próton, eu vou ter um neutrino. Ué, Marcelo, neutrino eu nunca ouvi falar. Então, neutrino a gente nem estuda isso aí no ensino médio, tá? Então a gente vai ter um próton, um neutrino e mais o quê? A gente vai ter uma partícula beta, tá? Que é essa que a gente está estudando, tá? O B ficou estranho, mas dá para entender. E aí, galera, vamos parar para pensar por que o número de massa não se altera. Vamos lá. Qual é a massa do nêutron? O nêutron tem massa 1 unidade atômica, ou seja, 1 U. Coisa que eu expliquei para vocês em aulas anteriores. E o próton? O próton, eu até mencionei que o próton é um pouquinho mais leve do que o nêutron, mas por convenção a gente adota também 1 unidade atômica. E aí você pensa, Marcelo, e o neutrino? Cara, o neutrino é extremamente pequeno. Tanto que aquele experimento que eu mostrei para você anteriormente, das placas carregadas, cara, aquele experimento ele não é capaz de identificar o neutrino. A parada é muito pequena mesmo, tá? Obviamente também não tem carga e tal. E a partícula beta é o que vai possuir carga negativa, né? Como é um elétron, a gente sabe que a massa é insignificante. Então, tendo em vista que o nêutron tem massa 1 unidade atômica e o próton,
que vai permanecer no núcleo também tem massa 1 unidade atômica, por isso que você não teve alteração no número de massa, tá? Até mesmo porque beta também tem massa insignificante. E a questão toda é, por que o número atômico aumenta em 1 unidade? Ele vai aumentar em 1 unidade pela razão de que o nêutron se converte no próton. Ou seja, esse núcleo aqui, antes eu tinha o quê? 83 prótons e uma quantidade de nêutrons, que é a diferença que tá aparecendo aí na tela, tá? Então estou colocando aí na tela aí para você. O que acontece? Eu vou ter essa quantidade de prótons e essa quantidade de nêutrons. Aí agora eu tenho um próton a mais e um nêutron a menos. Se eu refazer o número de massa, eu continuo com 210, tá bom? Então isso daqui que eu estou trazendo para vocês é só uma curiosidade para poder fazer com que você não fique aí em casa, ai, maluco, caralho, de onde que veio isso? Então eu estou tentando explicar aqui para você, mas guarda isso daqui, mas não vai mais a fundo não. Vai fazer redação, vai fazer matemática, vai botar os exercícios em dia, que é mais vantajoso aí para você fazer os seus vestibulares. Se por acaso você for seguir alguma carreira na área de ciência, aí você vai lá e se aprofunda. Show de bola? Então essa daqui vem ser a segunda lei da radioatividade. Agora eu vou apagar o quadro para a gente poder continuar com o conteúdo. E aí quem quiser tirar um print, a hora é agora. Bom, galera, então agora, se você estava esperando uma terceira lei da radioatividade para aí a radiação gama, nós não temos aí nenhuma lei para ela. Também a gente nem escreve nas equações porque gama é 0,0. E para poder fechar esse tópico, para a gente poder prosseguir para uma outra linha de raciocínio, eu não posso deixar de falar sobre como esse conteúdo pode ser cobrado aí nos vestibulares. Então aqui eu tenho as informações de duas questões. A primeira é da PUC e a segunda é do antigo vestibular da UFRRJ. Como que vai funcionar? Essa primeira questão aqui da PUC, o que ela pedia para você fazer? Você tinha uma sequência, tá? Uma sequência radioativa, e era para você ver da A para B qual foi a emissão. E aí eu quero perguntar para você, cara, de A para B, o que eu tive? A emissão de alfa ou beta? Se você entendeu a matéria, você está vendo, pô, mano, de A para B diminuiu 4 da massa e 2 do número atômico. Pô, só pode ser alfa. Então, de A para B, eu tive uma alfa sendo emitida. E de B para C, ó, não alterou a massa e o número atômico aumentou em 1 unidade. Então aqui só pode ser o quê? Beta. Olha lá. De C para a D, ó, massa não alterou e número atômico aumentou em 1 unidade. Então o que eu vou ter? Eu vou ter beta. E de D para E, o que eu tive? Olha lá. O número de massa diminuiu 4 unidades e o número atômico diminuiu 2. Então aqui nós temos o quê? Alfa. Então, essa questão ela pedia justamente isso, para você marcar a alternativa que corresponderia à sequência. Então, a alternativa correta era alfa, beta, beta e alfa, tá? Simples assim. E agora, se o cara ele não tá ligado de como é alfa, como ele é beta, ele não faz a questão, entendeu? Por isso que eu falei, mano, guarda como é alfa e guarda como é beta. E, claro, as leis da radioatividade. E agora nós temos a segunda questão aqui, né, que é da UFRRJ, que diz que eu tenho um elemento M e esse elemento emitiu 7 alfas e 4 betas. E aí, depois que ele emitiu 7 alfas e 4 betas, a gente chegou no bismuto de número de massa 209 e número atômico 83. E a gente quer nessa questão, né, não está aqui no quadro, mas o objetivo é saber como que é o M em termos de número de massa e qual é o número atômico. Eu vou ter um M, que eu não sei qual é o número de massa, eu não sei qual é o número atômico, e é o que a gente quer saber. Ele disse que emitiu o quê? 7 alfas e 4 betas. E aí a gente resultou em BI 209, né, que é o bismuto. Aí eu vou ter 7 alfas e eu vou ter o quê? 4 betas. Olha lá que coisa maneira. A gente escreveu numa equação só. O elemento que M emitiu, olha lá, setinha. Aí eu vou ter o cara que eu cheguei no final, 7 alfas e 4 betas. O que a gente vai fazer? A
a gente vai usar aquele recurso que eu ensinei para você, ali aquele recurso matemático de ver somente a parte numérica. Então vamos lá. O número de massa, eu vou colocar a letrinha A, tá? Vou colocar a letrinha A, que é a letrinha de número de massa, né? Então o que a gente vai ter? O número de massa do A tem que ser igual ao quê? A 209 mais o quê? Aqui eu vou ter 7 alfas. E aí você aprendeu que cada alfa retira 4. Se eu tiver 2, retiro 8. Se eu tiver 3, retiro 12. Se eu tiver 4, retiro 16. E assim por diante. O que se resume a, eu vou tirar o quê? 7 vezes 4 do número de massa, que é 28. Então vou colocar aqui 28. E aqui eu vou ter 4 vezes 0, que vai ser o quê? 0. Então eu nem vou colocar aqui no cálculo, tá, gente? Porque beta não altera o número de massa. E aí vamos lá. Agora que eu já sei que os números de massa vai ter que ser iguais dos dois lados, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, tá? Galera, não confundindo, porque isso que eu estou fazendo não é número de massa é igual a prótons e nêutrons, tá? Toma cuidado com isso. Isso daqui eu estou fazendo o somatório dos números aqui de cima. E aí eu vou fazer o cálculo e o número aqui de massa do M eu vou chegar a 237, tá? Então eu acabei de descobrir que o número de massa do M é o quê? 237. A mesma linha de raciocínio eu vou empregar para o número atômico. Olha como é que vai funcionar, ó. Vou botar o Zzinho aqui do M, tá? Então vamos lá. O número atômico do M tem que ser igual ao quê? A 83. Aí aqui vai dar quanto? 14, né? Porque é 7 vezes 2, 14. E aqui eu vou ter 4 betas. Olha só. Cada beta vai estar vendo que é menos 1. Então aqui eu vou ter que colocar o quê? Menos 4, tá, gente? Fica ligado nisso. Então vamos lá. O Z é igual a 83. Isso daqui vai dar o quê? 14 com menos 4 vai dar 10. Então eu vou ter 93, tá? Então o Z aqui vai ser 93. E aí, gente, a gente chegou aqui, né, no número atômico e a parada toda é, você que tá olhando, você fala, caralho, Marcelo, cara, não pode ser só isso não, mano, tá muito fácil. Cara, toda vez que você estiver fazendo uma prova, vestibular, seja lá o que for, cara, se você achar que você tá fazendo cagada, mano, tenta fazer o caminho contrário. Então, por exemplo, aqui a gente quis chegar no início. Então a gente tinha o final e a gente quer chegar no inicial. Mano, é só você conferir. Vai do início e tenta chegar no final. Então, olha só. Quem estiver copiando, querendo copiar alguma parada, tá? Eu tô saindo aqui da frente para que vocês possam tirar o print de vocês, tá? Tira o print aí, porque eu vou apagar e vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer no vestibular esse esquema, tá? Ah, eu tô lá no vestibular, eu tô com medo de fazer cagada e tal. Beleza. Se eu tiver certo, eu vou começar com o meu M e vou terminar nisso daqui. Então vamos lá. M 237. Opa, 237 e 93. Vamos lá. Primeiro nós vamos tirar 7 alfas. Então olha só. Eu vou formar X e 7 alfas, 4 e 2. Você sabe que alfa vai tirar 4 do número de massa. Então aqui, como eu tenho o quê? 28, né, que é 7 vezes 4, 28, eu vou ter que tirar 28 de 237. Cara, 237 menos 28, o que eu vou ter? 209 e eu vou ter que tirar 14 do número atômico. Então, 14 do número atômico, o que eu vou ter? Eu vou tirar 14 daqui, eu vou chegar a 79, tá? Então, 93 menos 14 vai dar 79. Aí eu vou pegar o X formado e aí eu vou fazer assim, ó. O X que eu formei depois de alfa, tá? Então, depois que eu emitir alfa, o que vai acontecer? Ele vai emitir 4 betas. Então, olha lá. Eu vou ter 4 betas, 0 menos 1. Não vai alterar a massa, então vai continuar 209. E, como beta aumenta uma unidade, eu vou ter que aumentar 4 aqui. Então, 79 mais 4 vai dar o quê? 83. Olha lá. Eu acabei de mostrar para você como que você faz para conferir aí se você está fazendo cagada ou não. É só fazer o caminho contrário. E aqui é que entra um outro ponto que você vai ver na folha de exercícios e você poderá ver em provas, que é o seguinte. Cara, qual é a classificação
de C e D. Você vê isso em prova. C e D são classificados como isóbaros, tá vendo? Então é comum aparecer provas que vira para você e fala, ó, a gente tem uma sequência, descobre quantas alfas e quantas betas saíram e diz quem é isóbaro, quem é isótopo e assim vai, entendeu? Então assim, tem que tomar cuidado que, por exemplo, eu posso ter uma questão de prova perguntando se C e D são alguma coisa. Eles são isóbaros, porque o número de massa é igual. Olha outro comparativo que eu posso perguntar, ó. B e E corresponde a alguma coisa? Sim. Então, B e E são isótopos, átomos que possuem em comum o mesmo número de prótons. Ah, Marcelo, eu posso dizer que B e C e D, todos os três são isóbaros? São. Coisas que eu discuti com vocês lá naquela aula de isótopos, isóbaros, isótopos. Eu estou mostrando para vocês como que pode aparecer e você vai ver na folha de exercícios, tá? Então a gente fechou por aqui essa etapa de como eu mostro, como isso pode aparecer e tal. Uma dica de ouro, nunca se esqueça que alfa, ela vai ser a única emissão que vai alterar a massa. Beta não vai alterar a massa. Então, às vezes, você está trabalhando com uma situação que altera o número de massa, mano, vai ser a alfa, tá? E lembrando sempre que alfa reduz 4 do número de massa e 2 do número atômico. Beta não altera a massa e o número atômico aumenta em uma unidade. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e continuar com um novo tópico aí da aula. Então acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com o tópico de quê? De família radioativa natural ou série radioativa natural. Isso daqui é um detalhe importante dentro da nossa aula. Não é nada para você sair daqui querendo decorar quais são as sequências, nada disso. É só um tópico dentro da nossa aula de radioatividade, que é, você, aluno, precisa saber que existem elementos que vão ocorrer transformações espontâneas e naturais. E essas transformações, você vai ter um elemento químico se transformando em outro. Aqui no quadro eu trago para você o que é mais famoso, né, que é essa transformação do urânio até chegar em chumbo 206. Eu quero trazer um bizu para você, que é o seguinte. Na matéria de radioatividade, a gente vai ver que muitas aulas, a gente vai ter a seguinte situação acontecendo. De repente você está lá num problema, tá? Isso, se você quiser, você pode até anotar aí no seu caderno esse bizu que eu estou te dando, que é assim. Por exemplo, você tem um problema que está trabalhando carbono-14, ou então urânio-235, ou sei lá, você está trabalhando com chumbo 206. O que é esse nome do elemento traço número? Aquele número é o número de massa do elemento químico que você está trabalhando. Então, por exemplo, a gente vira para você e fala que na natureza existe o carbono-14, carbono-13, carbono-12. E o que você precisa interpretar dessa informação? Que aquele número é o número de massa, que eu já falei para você, mas aí você fica, pô, Marcelo, mas e o número atômico não vai ser fornecido? E aí é que a gente precisa entrar. Mano, existe a tabela periódica. Se é carbono, é o elemento químico que é definido por um número atômico. Mano, o número atômico é um número atômico, só que a gente tem diferentes números de massa, tá? Em outra aula, né, na aula de tabela periódica, a gente vai discutir da onde que sai, por exemplo. Quer ver? Na natureza existe o cloro-35 e existe o cloro-37. Cara, você sabe que aquele 35, aquele 37 são os números de massa para isótopos que existem na natureza. A gente já discutiu o que vem ser isótopos. Então, eu preciso que você saiba que na natureza existem isótopos diferentes para o mesmo elemento químico. Ou seja, carbono 14, carbono 13, todos eles o carbono tem o mesmo número atômico. Por quê? Porque é carbono. Carbono é carbono, tem o seu número atômico, tá? Então, como eu estava dizendo para você, aqui a gente tem o quê? Essa sequência que ocorre espontaneamente na natureza, na qual elementos radioativos
E nesse caso, eu estou trabalhando com 1, 2, que é o urânio 238, tá? Não é apenas urânio, nós temos outro. Por exemplo, a gente pode ter carbono, a gente pode ter, por exemplo, o tório, né, que é o de símbolo TH, a gente pode ter, por exemplo, o deutério, sofrendo esse processo, tá? Mas aqui, o exemplo do urânio, onde ele vai decair até chegar ao quê? Num outro elemento químico mais estável. Nesse caso, o quadro está uma zona desgraçada. Por quê? Porque o processo é grande, né? Mas eu quero que você veja o seguinte, ó. E aí é que tá, conexão da matéria que a gente está estudando com o tópico abordado. Olha só, o urânio vai emitir alfa, decaindo em tório, e olha lá, olha a alteração no número de massa, olha a alteração no número atômico, indo de encontro com a primeira lei da radioatividade. Aí esse tório vai emitir beta, olha que o número de massa não alterou, né? E aqui eu acabei apagando um pouquinho, mas não tem problema. Ó, o número de massa não alterou, mas o número atômico aumentou em uma unidade, indo de encontro com o que a gente discutiu lá na segunda lei da radioatividade. E aí formou o elemento protactínio. E aí o protactínio emitiu beta, voltou a urânio, só que agora eu estou com um isótopo diferente. E aí, gente, a gente vai ter todo esse processo, pá, que não é nada para você ficar na sua casa, eu tenho que decorar a porra toda. Não, você só precisa entender que a gente está pegando o que a gente viu e aplicando em mais um tópico da aula, que é essa série radioativa natural. E aí isso vai decaindo até chegar aqui no chumbo 206,82, que seria um elemento químico estável. Esse é um processo que demora muito, demora cerca de 4,5 milhões de anos, né? E é um tópico dentro da nossa aula que é legal que você saiba. Olha, existe a série radioativa natural, onde o elemento radioativo, onde seu núcleo instável vai sofrendo transformações espontâneas na natureza até chegar a um elemento químico estável. E, importante, não é só para o urânio, outros elementos podem estar envolvidos nisso. Dentre eles, o carbono 14, a gente tem o deutério, se não me falha a cabeça, também o fósforo, tá? Então fica ligado que isso daí existe. Show de bola? Vou sair daqui da frente, né, que vocês gostam de tirar um print aí da telinha, tá? Tá meio embolado aqui no fundinho. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com processos de transmutação, ou seja, de modificação de elemento químico, um processo artificial, tá? Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Me lembro que na aula de atomística a gente falou, né, lá dos alquimistas, né, que queriam pegar metais baratos e transformar em ouro. Então essa ideia de transmutação a galera conseguiu fazer muito tempo depois, é o que a gente vai abordar agora, né, no tópico de reações artificiais de transmutação. O que basicamente os caras fizeram era o que os alquimistas estavam tentando fazer, não necessariamente procurando ouro, mas a ideia de pegar um determinado elemento e transformar em outro. O que eu vou mostrar agora para você no quadro, ao mesmo tempo, é um tópico novo e eu vou te mostrar como os exercícios vão cobrar isso de você, né? Como que as questões vestibulares vão abordar. A parada toda nós temos aqui 5 equações e o que eu queria que você soubesse? Que agora eu estou saindo aqui da frente para você tirar um print, porque isso daqui já vai servir para você como exercício. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir justamente o que está sendo formado aqui no final. Então agora a gente pega aqueles conhecimentos, né, que eu trabalhei com você de, tipo assim, olha, você quer descobrir o que foi formado, se foi alfa e beta, vamos ver os números aqui de cima, vamos lá. Aí a gente montava aquela equaçãozinha e tal. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui tem uma novidade, que é o seguinte, ó. Eu estou pegando esse elemento químico aqui, que é o alumínio, número de massa 27 e o seu número atômico 13, e eu estou desenvolvendo em laboratório, utilizando um reator, o bombardeamento desse núcleo pela partícula alfa. Então presta muita atenção. Quando a gente fala em emissão, né, a coisa que a gente discutiu, a gente tem um significado naquilo. Ou seja, eu vou ter um elemento, setinha, ele vai emitir alguma coisa, ou seja, a gente vai retirar dele. Aqui a gente vai estar trabalhando com bombardeamento. Então, o que eu quero que você entenda, indo direto ao ponto?
Vamos supor que você está acompanhando a minha aula e pretende fazer alguma prova discursiva. Se você está trabalhando com uma prova que diz assim, olha, o isótopo do alumínio 27, né? Alumínio-27 foi bombardeado com partícula alfa, ou seja, alumínio mais a partícula. Então, quando a gente trabalha com bombardeamento, você vai ter que somar ao cara, sacou? Então, é basicamente, você tem um núcleo, aí você faz com que a partícula alfa venha e bombardeie esse núcleo. Então, você que pretende fazer prova discursiva, no momento de você escrever uma equação, você tem que ficar ligado nisso, porque às vezes a prova pode virar para você e falar, ó, eu tenho o alumínio que é bombardeado com partícula alfa e é formado, olha lá, setinha de formação de silício de número de massa 30, né? Seu número atômico é 14, e vai ser formado mais alguma coisa. E a gente está interessado agora de entender essa equação e ver coisa nova. Então, olha só, você aprendeu que os números de massa, ou seja, o número lá de cima, eles têm que ser equivalentes. Então, vamos fazer essa conta, ó. 27 mais 4 resulta em quê? Em 30 mais alguma coisa. Vamos botar o x aqui de alguma coisa. E aí, o que a gente vai ver? Que aqui vai ser 31 e aqui vai ser 30 mais x. Aí você chega à conclusão que o x é igual a 1. Opa, o que eu estou formando vai ter número de massa 1. E aí você fica naquela, porra, mano, alfa não pode ser porque alfa é 4. Beta não pode ser porque é 0. Então, que diabo vai ser isso aqui, né? É o que a gente vai chegar à conclusão. Aí vamos lá. A gente vai trabalhar agora com o número de baixo, né, que vem ser os números atômicos. E aí a gente vai fazer a conta que é, ó, trabalhando com os números de baixo, 13 mais 2 é igual a 14 mais x, que eu não sei quanto é que é. Aí, beleza. Aqui vai ter 15 é igual a 14 mais x, aí você chega à conclusão que o x é igual a 1. Beleza, vamos botar aqui um númerozinho embaixo, tá? Que é 1. E agora, que tipo de partícula eu tenho que tem número de massa 1 e número atômico 1? Aí é que entra a novidade da aula de hoje. Quando a gente trabalha com o tópico de equações nucleares, né, essas reações artificiais de transmutação, é preciso que você saiba que, além de alfa, além de beta, eu posso ter o quê? O próton. Então, além de sair dessa aula sabendo, Marcelão disse que alfa é 4 em cima, 2 embaixo, e que isso é relevante. Além de Marcelão ter falado que beta é 0 e menos 1, eu preciso saber que nós temos o próton. Ah lá. Então, toda vez que você tiver uma partícula de número de massa 1 e número atômico 1, é o próton. E você acabou de identificar o quê? Uma novidade e como os vestibulares podem te cobrar. Então, ele pode pedir para você escrever a equação. Então, olha lá. Alumínio é bombardeado por alfa e é formado silício e com a emissão de um próton. Sacou? Olha lá. Alumínio bombardeado com alfa e forma silício com a emissão de próton. Olha o de baixo, ó, preste atenção. E olha que a gente fez aqui o cálculo, tá vendo? Então, tudo que eu estou explicando com você vai ter um embasamento matemático que é para você, nos seus exercícios de fixação do conteúdo, você vai fazer esses cálculos aqui igual eu estou fazendo, tá? Eu vou apagar aqui o de cima, tá? Para não ficar embolado. Então, nova partícula que a gente está vendo é o próton. Aí, beleza. Se você quiser aí na sua casa dar um pause, tentar resolver essa daqui de baixo, o que a gente vai ter? Ó, vou começar a resolver, tá? Flúor é bombardeado por alfa e temos o quê? A formação de sódio com a emissão de alguma outra coisa. Então vamos lá. Vamos descobrir que coisa é essa. E isso, quando você tiver os seus exercícios, você vai precisar fazer, tá, gente? Então vamos lá. 19 mais 4 vai ser igual a quanto? 22 mais
um número aqui em cima, que a gente não sabe quanto é. Então vamos lá. 19 mais 4 vai dar 23, é igual a 22 mais x. Pô, para ser igual, o x tem que valer 1, tá, gente? Então, olha só. A gente acabou de descobrir que é 1. Ou seja, pode ser o próton, tá? Não é alfa e nem é beta. Vamos lá. Agora vamos números de baixo. O que a gente vai ter? Ó, 9 mais 2 é igual ao quê? A 11 mais x, tá? 9 mais 2 é 11. É igual a 11 mais x. X aqui só pode ser o quê? Só pode ser 0. Que tipo de partícula que tem número de massa 1 e número atômico 0? É o nêutron. Então, a novidade que nós temos na segunda equação é, olha, essa equação vai evidenciar que existe também a possibilidade de cobrança do nêutron. Ou seja, como que é o nêutron? O nêutron tem número de massa 1 e número atômico 0. E é importante que você saia dessa aula sabendo, porra, mano, eu vou ser cobrado com relação a isso, tá? E mais uma vez, utilizando essa ferramenta matemática aqui para resolver o problema. Então vocês acabaram de aprender uma nova partícula e acabaram de ver como as provas podem te cobrar esse tipo de conhecimento, tá? Terceira equação, você tá lá no vestibular, pá, ou tá na minha folha de exercício, e de repente o cara vira para você e coloca essa equação aqui. Aí, pá, a gente precisa falar dos paradigmas para você. Ó. Mano, nem sempre vai ser bombardeamento por alfa. Às vezes você tem uma equação, como por exemplo, a equação de número 4, o que eu estou bombardeando aqui o arsênio? Eu estou pegando o arsênio da equação de número 4 e eu estou bombardeando com próton, né? A gente tem que falar isso porque vocês alunos sempre, é sempre a mesma coisa. Marcelo, então sempre que... Esse então sempre é complicado que vocês acabam generalizando muita coisa. No primeiro e no segundo exemplo é alfa, mas eu posso ter um bombardeamento por nêutron, por próton, tá, gente? Então vamos lá. E aí a gente vai fazer aquela mesma ferramenta de sempre, né? Que é pegar, ver os números de massa. Então vamos lá fazer essa continha aqui, que é o seguinte, ó. Com relação ao número de massa, a gente vai ter 30, né? Aqui em cima, é igual a 30 mais x. Aí a gente vai ter o seguinte, 30 é igual a 30 mais x, o x só pode ser quanto? 0, né? Então a gente vem aqui, pá, isso aqui vale 0. E com relação aos números atômicos, ó, aqui é 15, tá? Olha lá, 15 vai ser igual a quanto? Então a setinha como se fosse igual, é igual a 14 mais x. E aí você identifica o seguinte, quando eu coloquei aqui 0, em tese poderia ser gama ou poderia ser beta, né? Porque beta e gama o número de massa é 0. Só que aqui o x ele só pode ser quanto? Pode ser só 1. E aí quando você vem fazer a escrita desse número atômico aqui, você coloca 1, você vê, porra, mano, 0 e 1 não pode ser gama, não pode ser beta, porque beta é menos 1, né? E aqui a gente tem uma nova partícula. Que partícula é essa? É o pósitron. Marcelo, como que a gente representa o símbolo do pósitron? É o mesmo de beta, tá? Então, o pósitron é como se fosse, tá? Ele é o símbolo de beta, 0 e 1 aqui embaixo. Então, assim, ele é como se fosse um elétron, só que de carga positiva, e a gente não vai se aprofundar mostrando da onde vem, para onde vai, porque a gente nem vai entrar nessa parada. Eu só preciso que você saiba que existe o pósitron, e o pósitron é como se fosse um elétron, só que de carga positiva. Ou seja, é um beta, só que ao invés de ser 0 menos 1, é 0 e 1. E eu só preciso que você saiba disso, tá? Não entra na doideira de querer, vamos ver essa porra aqui, de aprofundar, nem inventa essa maluquice não, tá? Então isso daqui é um exemplo de equação onde nós temos uma nova partícula e mais uma vez reforçando a ideia de como isso pode ser cobrado nos vestibulares. Ou seja, não é só a primeira e segunda lei de radioatividade, não. Tem essas equações nucleares aqui. E aí, na 4, galera, e aí a gente vai descobrir o que é formado. E mais uma vez, se você quiser dar um pause e tentar resolver aí na sua casa, tá?
A gente vai fazer aqui agora. Então se liga, com relação aos números aqui, a gente vai ter 75 mais 1, tá? Olha lá, 75 mais 1 do próton é igual a 76 mais x. E aí você pensa, pô, mano, 75 mais 1, né, é igual a 76 mais x. Pô, mano, x só pode ser o quê? Só pode ser 0, né? Então vamos lá, aqui vai ser 0. E aí, beleza. Agora vamos lá. Com relação aos números atômicos, ó, a gente vai ter 33 mais 1, né? Vamos lá. 33 mais 1 é igual ao quê? A 33 mais x. E agora, o que que eu tenho? Mais uma vez, vou passar aqui, ó, 34 é igual a 33 mais x. O que que só pode ser aqui? X é igual a 1. Então, o que que a gente vai ter? Ó, mais uma vez, o pósitron sendo formado, tá? Então, esse daqui é mais um exemplo aqui de equação, né, onde eu tenho a formação do pósitron. E aí, o que que você percebe? Que, nesse caso aqui, a gente pode pensar em ter algumas abordagens. Por exemplo, na número 4, você pode ter uma questão pedindo para você escrever a equação, identificar o que foi emitido, e aí pergunta, ó, esse cara que inicia com o final é classificado como o quê? Ó, o arsênio do início com o final são isótopos. Ó, lá na equação 4, que tem o pósitron, o que que eu posso ter, por exemplo? Eu posso ter isso aqui, ó. O fósforo, 15, número de massa 30, mas o silício tem número de massa 30 também. Então, o fósforo e o silício eu posso classificar como isóbaros, indo de encontro ao que eu estava explicando para você, tá? Essa equação de número 4, eu vou dar uma modificada nela agora para a gente abordar agora uma outra partícula, tá? Então, eu só reforcei aqui a ideia do pósitron, tá? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou apagar esse pedacinho aqui, tá? E aí eu queria que você considerasse como mais um exercício. E o que que eu vou fazer? Olha só como é que funciona a parada. Eu vou colocar o próton desse lado aqui para a gente poder identificar o que está desse lado aqui. Show de bola? O que que eu queria que você fizesse aí na sua casa? Eu queria que você desse um pause e tentasse descobrir o que agora eu estou bombardeando. Então faz de conta que é uma questão de vestibular. Ó, essa questão de número 4 é para você marcar qual é a alternativa que corresponde à partícula que está sendo bombardeada. Então tenta fazer aí. E aí agora a gente vai corrigir, tá? E aí você vai fazendo o arroz com feijão, que é, vamos lá, 75, tá? Vou fazer aqui em cima. 75 mais um número de massa que a gente não sabe qual é igual ao quê? A 76 mais 1. E aí você vai lá e faz 75 mais x é igual a 77. Opa, o x aqui vale quanto? Vale 2. E aí você já sabe que o número de massa é 2. Pô, mano, não é próton, não é nêutron, não é alfa, não é beta, não é pósitron. E aí a gente vai agora para o quê? Para o número atômico. Então olha só, 33 mais x é igual ao quê? 33 mais 1. Então, 33 mais x é igual a 34, pô, mano, x só pode ser o quê? 1. E aí você vem aqui e coloca o número 1. E aí, como eu conheço a cabeça de vocês, o que provavelmente vocês estão pensando é o seguinte, ô Marcelo, isso daqui que você está colocando é o quê? É alguma partícula nova? Sim, é uma partícula nova que é o deutério, tá? Alguns livros até chamam de deuteron. O que é o deutério? Deutério nada mais é do que um núcleo de hidrogênio com um nêutron ali na parada. Então, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é um próton, não tem nêutron, então é um, né? Basicamente, isso daqui é o hidrogênio, tá? Só que sem elétrons, lógico. Isso aqui é o próton. O deutério ou deuteron é o quê? É um núcleo de hidrogênio, só que tem um nêutron, ou seja, um próton e um nêutron. Por isso que tem 2 de número de massa, né? Lembra-se que A é igual a P mais N. Então esse daqui é o deutério. Alguns vestibulares, ao invés de colocar D minúsculo, colocam D maiúsculo, tá, gente? É legal que vocês
saibam que às vezes aparece como D minúsculo, às vezes como D maiúsculo, e aí depende do tipo de prova que você pretende fazer. E aí, galera, antes que vocês pensem em me perguntar, né, eu até apaguei aqui o quadro, é o seguinte, mas ô Marcelo, lá naquela explicação anterior, cara, eu poderia interpretar que ao invés de deutério seria um próton e um nêutron. Por quê? Porque o próton tem número atômico 1 e número de massa 1. E o nêutron tem número de massa 1. Se eu somar isso aqui, ó, vai dar 2 de número de massa e vai dar 1 de número atômico. Eu poderia interpretar, aí é o que eu falo para você. Lá no exemplo anterior, eu trabalhei com a situação que era, olha, eu tenho um cara mais uma partícula, né, que foi o que a gente descobriu. Então, quando você vai fazer a tua análise, mano, aquela uma partícula que o vestibular falou, mano, é uma partícula. Você não tem como pensar em duas coisas porque é uma partícula, entendeu? Então o vestibular enfatizou. Então não dá margem para você interpretar, eu tenho duas. Não, porque o vestibular te deu um comando. É uma partícula e não duas, tá? Então toma muito cuidado com isso. Então assim, nesse caso aqui, se eu mudo para esse jeito, eu não posso interpretar que é uma partícula, porque o vestibular evidenciou, ó, mano, aqui tem duas partículas. E aí você pensa que é o próton e o nêutron, entendeu? Então, assim, esse é o bizu que eu tenho que dar para vocês, e se eu não falar, o dedinho coça para poder perguntar, tá? Então, os vestibulares, eles te dão uma direção do que é para você descobrir, e o que cabe a você é a competência de lembrar como é alfa, como é beta, como é gama, como é o próton, como é o nêutron, como é o pósitron, como é o deutério, tá bom? E agora nós vamos para a nossa quinta e última equação dessa aula, tá? Nitrogênio mais alfa forma flúor e mais alguma coisa. Então vamos lá, vamos fazer o trabalhinho de formiga. Olha lá, 14 mais 4 é igual ao quê? A flúor 17, né? Mais o x que a gente não sabe quanto que é. Então, olha lá. 14 mais 4 é igual a 18. É igual a 17 mais x. Então, o x aqui só pode ser 1. Vamos lá. Vamos para os números atômicos. Ó, nitrogênio é 7. Então, a gente vai ter 7 mais 2 é igual a 9 mais o quê? Mais um x que a gente não sabe. Então, 7 mais 2 é igual a 9. É igual a 9 mais x. O que a gente vai ter? Aqui x é igual a 0. Ah, Marcelo, o que é isso daqui? 0 e 1. Mano, só pode ser o nêutron, tá? Então essa ultimazinha aqui para poder fechar. Vocês vão ver que o que é cobrado de vocês nos exercícios, mano, é sempre uma questão de ler a questão com calma, parar com essa mania de querer fazer tudo de cabeça. É tudo de cabeça e, mano, bota o cálculozinho no papelzinho bonitinho, para de querer fazer as coisas de cabeça que você se enrola todo. Então, essa questão de equações nucleares, da transmutação artificial, os caras eles ficam muito naquela coisa de identificar qual é a partícula formada, qual é o elemento químico, que aí você tem que pegar na tabela periódica para ver qual é o elemento, tá bom? Então agora a gente vai apagar o quadro porque nós vamos para a nossa última etapa da aula, que é trabalhar com a fissão e a fusão nuclear. Bom, galera, agora a gente vai para a parte final e a gente vai trabalhar com fissão e fusão nuclear, as últimas coisas que faltam para a gente acabar essa aula. O que eu preciso que você saiba é o seguinte, agora você vai ver aqui um pedaço em que o meu amigo Paulo Valim, que a gente trabalha junto, para quem não conhece o Paulo Valim ele também tem um canal de química aqui no YouTube muito famoso, que é o Química em Ação. A gente trabalha junto aí na plataforma e pá. Eu peguei o trecho da apresentação dele num evento do YouTube Educação, lá, pá, e ele vai falar, utilizando umas animações, o que eu vou explicar aí logo depois, tá? O que eu quero que você veja é o seguinte, ele vai usar umas animações explicando o que é fissão, o que é fusão nuclear, ele vai falar de energia, que é algo envolvido aí nesses processos, e a parada toda eu queria que vocês reparassem lá na explicação dele como é representado o pósitron. Então eu não mostrei para vocês anteriormente, claro, porque porque o Paulo Valim ele vai falar
um outro jeito de representar o pósitron. Preste atenção que eu mostrei de uma maneira que é aquele jeito da, tipo, partícula beta, tá ligado? Ele vai representar o pósitron de uma maneira diferente que pode aparecer em livros e questões vestibulares, e eu quero que vocês observem bem, tá? Então, agora você vai continuar assistindo o vídeo, que ele vai começar a falar, e logo, logo, eu vou voltar aqui para o quadro para encerrar a aula. Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Eu sou Paulo Valim, o seu professor de Química, e hoje vamos falar sobre a radioatividade. Guys nobre, não podemos negar que esse é um fenômeno incompreendido por muitos, que constantemente lembramos da radioatividade como algo que pode causar uma mutação genética, ou ainda como algo que pode derreter pessoas. Enfim, claro, a radioatividade pode fazer isso, mas ela também pode fazer muita coisa legal, como por exemplo gerar um montão de energia sem contribuir para o aquecimento global. Olha que louco! E olha só, guys nobre, nessa aula nós vamos falar de radioatividade, de fusão, de fissão nuclear e por que você não precisa ter medo da radioatividade. Pelo menos não o tempo todo, ok? Então vamos lá? Gás nobre, a radioatividade é um fenômeno essencialmente nuclear, ou seja, envolve o núcleo do átomo. Para ser sincero, ela é bem diferente de todas as reações químicas que nós estudamos até agora. Porque as reações químicas envolvem a eletrosfera, envolve doar e receber ou compartilhar elétrons. Já as reações nucleares envolvem mudanças no núcleo do átomo. E essas mudanças vêm acompanhadas com uma grande liberação de energia. E tudo isso, guys, todas essas reações estão acontecendo por esse desejo incrível que todos nós temos, o desejo de alcançar a estabilidade. E, da mesma maneira que nós temos átomos mais estáveis, porque eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, há algumas configurações no núcleo que deixam o átomo mais estável ou menos estável. E aí, da mesma maneira que um átomo pode doar, compartilhar, receber elétrons, um núcleo pode expulsar prótons e nêutrons para adquirir a sua estabilidade. E quando um núcleo se transforma em outro núcleo por esse processo, nós damos o nome de decaimento radioativo. Vamos dar uma olhada em um dos decaimentos mais famosos, o decaimento do urânio. 99% do urânio encontrado na natureza é encontrado na forma do isótopo 238, que espontaneamente decai para o tório 234, emitindo uma partícula que chamamos de partícula alfa. Ela contém 2 prótons e 2 nêutrons, totalizando 4 de massa. Agora, as reações nucleares podem ser duas. Nós podemos ter reação de fissão e reação de fusão. Na fissão nuclear, nós temos um núcleo maior se quebrando e formando 2 ou mais núcleos menores. Já na fusão, nós temos núcleos menores se unindo e formando um núcleo maior. Nessas duas reações, os produtos são mais estáveis do que as formas anteriores. Combinado? E dessas duas reações, a que nós mais usamos é a reação de fissão nuclear, seja nas usinas, seja para fazer uma bomba atômica, ok? E nós já vimos que esse tipo de reação libera muita energia. Só para você ter uma ideia, 1 kg de urânio 235 libera de 2 a 3 milhões de vezes mais energia do que a queima de 1 kg de carvão. E o combustível mais comum da fissão nuclear é o urânio 235. A sua fissão acontece na maioria das vezes quando nós bombardeamos o núcleo do urânio com um nêutron. Quando isso acontece, o urânio se quebra em átomos menores, formando criptônio, bário, liberando ainda 3 nêutrons e muita energia. E agora entram as usinas nucleares, que usam toda a energia liberada durante a fissão para converter a água em vapor, que vai passar pelas turbinas, acionando um gerador que vai produzir energia elétrica para abastecer cidades e indústrias.
Só que agora, guys, que nós temos que tomar muito cuidado com a fissão. Por quê? Lembra que nós falamos que é necessário um nêutron para ativar o núcleo do urânio para que ele quebre? E quando esse núcleo se quebra, ele libera 3 outros nêutrons? Beleza, a gente está falando de um só, mas a gente tem um átomozinho só de urânio? Não. Pegue 1 grama que seja, 1 grama de urânio. Quantos átomos de urânio não tem ali dentro? Milhares de átomos. E quando um quebra, emite 3 nêutrons que vão o quê? Ativar outros 3 núcleos. Vão liberar cada um mais 3 nêutrons, ativando outros 9 núcleos, fazendo o que nós chamamos de uma reação em cadeia, liberando muito, mas muita energia. Por isso que é importante para as usinas nucleares controlarem essas reações de fissão. E além disso, nós vimos que a fissão do urânio produz outros elementos que também são radioativos. E esses elementos também vão ficar na natureza. Então, um outro problema que se surge ao utilizar a energia nuclear é como lidar com esses resíduos. Ok? Agora, gás nobre, se você já ficou de boca aberta com as reações de fissão nuclear, você vai pirar o seu cabeção com as reações de fusão nuclear. E para ser sincero, você já conhece muito bem essas reações, porque elas estão acontecendo no nosso grande amigo Sol. Isso mesmo, o Sol é abastecido na sua maior parte por reações de fusão, que acontece com pequenos núcleos de átomos isótopos de hidrogênio e de hélio. Essa reação acontece quando 2 átomos de hidrogênio acelerados pela alta temperatura do Sol se chocam, formando um deutério. Essa fusão libera um pósitron e energia na forma de calor. Logo depois, um hidrogênio já se junta a esse deutério em outra reação e forma o hélio 3. E esse passo também libera uma grande quantidade de energia na forma de radiação gama. E aí, quando nós temos 2 núcleos de hélio 3, eles se juntam, formando o hélio 4 e 2 hidrogênios, que podem reiniciar todo esse processo. Como você pode notar, essa não é uma reação em cadeia, ou seja, essa é uma reação que sempre precisa de combustível para continuar acontecendo. E é por isso que um dia o nosso Sol infelizmente irá se apagar, porque vai acabar esse combustível. Mas não se preocupe que isso só vai acontecer daqui 5 bilhões de anos. E gás nobre, eu sei o que você está pensando e a resposta é sim. Nós podemos reproduzir essas reações de fusão aqui na Terra. Nós só não fazemos ainda porque é muito difícil controlar essas reações. A não ser que seu objetivo seja não controlar. Por exemplo, você quer explodir uma cidade inteira, quer fazer uma bomba, aí tá beleza, aí você pode usar a reação de fusão. Mas caso contrário, ainda é muito difícil controlar. Mas seria uma beleza se a gente conseguisse fazer isso. Sabe por quê? Primeiro, na reação de fusão, libera muito mais energia que na reação de fissão. Olha que beleza, ter toda essa energia ao nosso dispor, tá? E segundo, porque na reação de fusão, o que nós produzimos? Nós produzimos hidrogênio e hélio, e eles são totalmente amigáveis ao meio ambiente, se comparado à reação de fissão que liberou produtos radioativos. Então olha só que maravilha não seria se a gente conseguisse domar essas reações de fusão. E eu acredito que quem está assistindo esse vídeo vai ser a próxima pessoa capaz de resolver esse nosso problema. Não é verdade, Ives? Então olha só, gás nobre, um grande abraço a todos vocês e vamos reagir! Bom, e agora que você viu ele explicando, né, tudo certinho, ficou maneiro, né, todo aquele esquema de animação e tal, coisas que eu não consigo fazer aqui no YouTube, né, porque eu sou muito tosco aqui com essas paradas de edição. Mas aí o que eu queria falar para vocês, galera, não deixem de acompanhar o professor Paulo Valim aí no Instagram, se inscreve no canal dele lá também, pá, tem aí o site que a gente trabalha junto. O Instagram dele, esse @Paulo Valim, ele sempre coloca, @PLValim, ele sempre coloca lá umas dicas de conteúdos para vocês, etc. Também aproveita e me segue também, aí eu de vez em quando lá vou mexendo, mas o dele é todo dia, cara, tem postagem lá. Pra gente poder fechar a aula,
o que eu queria concluir para vocês com base no que o Paulo Valim falou? Eu preciso que você seja capaz de ver em questões de vestibulares quando uma equação é de fissão e quando uma equação é de fusão nuclear. E aí eu queria que você observasse o seguinte: a primeira equação que ele mostrou para você o processo, falando de reação em cadeia, né? Cara, como que você vai olhar uma equação e falar, essa parada aqui é fissão nuclear? Cara, fissão, como ele mostrou para você, é quando você tem um núcleo grande, quebra em dois núcleos menores. Então, por exemplo, aqui é a fissão do urânio, né? Que acontece aí na bomba nuclear, né? A bomba de fissão de urânio. Você vai ter o nêutron, né? Pegando um núcleo grandão, e esse núcleo ele vai quebrar, né? Formando aí dois núcleos menores, e esses três nêutrons é o que vai gerar reação em cadeia. Então observe que eu pego um porradão e quebro em duas porradinhas, tá vendo? Essa é a característica de fissão nuclear. É um núcleo grande quebrando em núcleos menores, tá? E claro, vai liberar energia, pá. E na fusão nuclear, que ele falou do Sol, o que você identifica? Que você vai ter dois núcleos se juntando para gerar um núcleo maior. E aí, essa equação, é legal que vocês saibam que assim, não é só uma equação de fissão, não é só uma equação de fusão, você tem várias equações. A gente, claro, só mostrou alguma delas. Então, por exemplo, essa daqui, o que eu tenho? Eu tenho dois hidrogênios, né, dois isótopos de hidrogênio, que a gente chama de deutério. Esses dois se juntam num processo de fusão, e como o professor Paulo Valim falou, você precisa de aplicar energia para poder fazer com que a reação ocorra. E aí você vai ter a formação de um núcleo maior, tá? E, claro, você teve dois núcleos se juntando para gerar um núcleo maior. Ah, Marcelo, mas gerou aqui um núcleo menor. Beleza, mas você começou com dois núcleos menores e terminou com um núcleo maior. Então eu posso ter esse caminho que você está vendo ou o caminho de baixo, né? Se eu não me engano, foi esse que o Paulo Valim mostrou, mas como eu disse para você, tem outros caminhos diferentes, tá? E esse processo aqui de fusão, como ele também disse, ele vai gerar muito mais energia do que a fissão nuclear. E aí, cara, para poder fechar a aula, eu queria que você soubesse que todas as vezes que eu estou dando aula presencial disso daqui, cara, eu sempre gosto de mostrar para a galera a explosão de uma bomba atômica no mar. Caralho, maluco, é mó doideira. E eu tô colocando na descrição do vídeo aqui, para poder não tomar strike, para poder não arrumar briga, confusão, chamar os outros para porrada. Não quero sair na porrada com ninguém, né? E eu tô colocando na descrição do vídeo um link para que você veja a explosão da bomba atômica. Depois vai lá dar uma olhada, mano. Aí é sinistra a parada. Você vai se amarrar, tem um barco lá, pá, caralho, doideira. Então eu vou finalizar a aula por aqui, a aula fechou, vai fazer os exercícios, que ó, e caralho, mano, evita de fazer as contas de cabeça, mano, anota a parada no papel para não fazer besteira. Show de bola? Ó, um mega abraço e até a próxima.